Bom dia a todos. Bom dia, Carol. Não. Você colocou 37º dia. da quaresma. Deixa eu ver aqui. Nós estamos achando que nós estamos errando na conta, mas se não for o dia, nós vamos continuando. Até sexta-feira. Eu fui fazendo, Carol, um chazinho. eu fui fazendo o cálculo aqui. Eu falei, com ele começou, vou começar junto, né? Eu não sei muito. Aí, Aqui, ó. ontem a gente estava. Aqui, ó. Hoje eu tô igual de pirona. Ou me engole, ou continua passando mal. Tô com o meu cafezinho aqui. Carol, eu fui conversar com o pai sobre a data. Daqui a pouco a gente percebeu que a gente acha que a gente já está encerrando, apesar de ter dado os 40 dias, né, que a gente fez e se propôs, estamos encerrando antes do tempo, então talvez a gente continue. Já passou dos 40, mas mesmo assim a gente vai continuar. Para vocês que acompanham, a gente vai continuar até o ano que vem. Vamos continuar os 4 meses até encerrar. Tem que encerrar no dia. Acho que é na Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa. E a gente se perdeu na data e acho que começou antes. Mas o que importa é a intenção. Ai, Senhor. E eu sempre acompanhando. O William vai e eu sempre volto atrás. Ontem a nossa filha Yasmin ria. Nossa, o pai faz as coisas e a mãe vai atrás. Então hoje é o 37º dia 26 de março de 2026. Deixa eu abrir aqui que não abriu. Eu vou ler a oraçãozinha inicial. Oraçãozona, né? Porque é forte. Achei que Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. eu tô lembrando, você fala assim. Não, vai começar a quaresma, né? Eu falei, tá bom, então. Aí a nossa filha Carol falou assim pra ela: não, começa já amanhã, você tem que fazer uma coisa amanhã. Você fez ela começar, a gente acompanhar e vamos embora, então. Não, nossa, mas tá muito em cima, né? E Carol, nossa, é amanhã, assim? Meu Deus do céu. Mas depois a gente vai verificar se é isso mesmo, mas acho que a gente fez um pouquinho. E eu ainda continuei, eu consegui não tomar Coca-Cola na quaresma. Verdade, consegui mesmo. E eu vou acordar todo dia, nesse horário. Cedo, né? Então vou começar. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ai, ai. Eis-nos aqui aos vossos pés, ó Dulcíssimo Jesus crucificado, para vos oferecermos as lágrimas daquela que, com tanto amor, vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó Mestre, que nós saibamos aproveitar a lição que ela nos dá, para que na terra, realizando a vossa santíssima vontade, possamos no dia no céu vos louvar por toda a eternidade. A gente inicia oferecendo, agradecendo. Agradece em tudo que de bom está acontecendo. Às vezes até de ruim, né? Porque é dali que a gente tira também. As provas que você passa, As né? provas, porque a gente tem muito costume de agradecer só quando, né? Às vezes até lembrar de rezar só quando a gente tá tudo bem, tá tudo bom, né? Tá tudo se encaixando. E não, na verdade, a gente tem que agradecer até os não que a gente tem levado, até as dificuldades que a gente tem passado. Porque eu acredito muito que é dali que a gente tem, né, mais crescimento, mais força. E que nem a gente fala, a partir da hora que você tá no fundo do poço, às vezes, né, quando a gente se sente, eu acho que alguém aqui já sentiu na vida, né, um dia na vida no fundo do poço. É de lá que você para e pensa, né? Aí tá ali. Ou você dá um pulo e sobe melhor, ou você continua ali no, né, no fundo do poço. Então,
Todos os momentos da vida da gente servem para crescimento, né? Para a evolução da gente, do ser humano, né? A gente é humano, sempre erra, peca. Entrega ao matrimônio, né? Dos Pra casais. gente, dos casais, para a gente ter força, tá sempre junto, firme na fé, né? Seja qualquer oração uma oração, Pai Nosso, uma Ave Maria, que vocês comecem juntos, né? Todos os dias juntos. Vocês vão ver a força que vocês vão ganhar. E principalmente para esses momentos difíceis que vocês estiverem passando, né? As tribulações da vida. Então, entrega ao matrimônio. Entrega também ao casal, né? Com os pais, né? Porque a gente passa por tanta dificuldade, às vezes, com os filhos. Hoje, com essa modernidade, a internet, as comparações, né? Que os filhos da gente estão se perdendo um pouco nas comparações do mundo. A gente também como casal, né? Estão se perdendo com tudo que está sendo oferecido, né? Então eu entrego aos pais para terem força, né? Para continuar dando direção aos filhos, aos jovens que estão aí também tão perdidos, né? Que os pais sejam os influenciadores dos filhos, né? Porque se deixar por conta da internet, hoje em dia os influenciadores estão cada vez piores, né? Sim. Que o pai seja influenciador e a mãe seja também influenciadora para os filhos. E entregar que os jovens sejam, né? Também os influenciadores, que se permita conhecer a Deus de verdade, né? Se entregar para Ele para ajudar outras, né? Temos aí o Carlo Acutis, né? Temos, se Deus quiser, mais à frente, né? Tem um tempo, tudo tem seu tempo. A Duda é a Maria Eduarda, né? Que a gente chama de Duda, vai levar o tempo também para ser reconhecida como santa. Uma menina tão jovem, né? Que nem o Carlo Acutis, que se foi na dor, tá aí, né? Mostrando pra gente. O próprio Frei Gilson, né? Frei Gilson é jovem. Frei Gilson, verdade. Alegre, toca no violão. Tá influenciando muita gente. A gente vê aqui de manhã, né? Quantas mil pessoas acompanham o terço de madrugada? Incrível, verdade. Se param, se dedicam aquele período junto com ele. Então, acho que esse terço também para que o Senhor toque em tantas pessoas, em tantos jovens, né? Que venha trazer para a direção de Deus, para a gente ter mais paz, né? Porque a paz ela é simples, ela é alcançável, né? Mas basta você querer também, né? A gente deseja, mas às vezes a gente não age para ter. Então, mas que venha muitas mais pessoas, né? Se através de nós dois, né? Que é a Samira e o William, o casal aqui que estão orando, consiga trazer umas outras pessoas, né? Antigamente era mais fácil a gente ver. Eu via minhas avós, né? Os avós com isso aqui na mão. Uhum. A minha geração, dos meus pais, ainda peguei um pouco que viu a minha mãe rezando isso aqui, né? Sim. Agora, a minha geração, a sua, já começa a ficar mais escasso. Então, por isso que a gente está aqui rezando para passar para a próxima geração que isso aqui, se teve poder um século atrás, até hoje ainda tem, não é mesmo? E Nossa Senhora não veio e trouxe esse tipo de arma contra as tentações, contra o maligno, isso aqui, para que isso aqui não caia, né? Nunca mais acabe. E que as pessoas entendam, né? Porque aquilo que a gente conversou já em outros vídeos, se você não entende o porquê, o significado disso, né? Não vai te valer também, né? Não vai te servir, porque você não está entendendo aquilo. Agora, se você consegue entender o poder que tem isso aqui, o escudo que tem, a força que ele traz pra gente, né? Do poder da gente pedir as coisas acontecer, Deus está com a gente. Então é isso. Vamos entregar esse terço hoje para que as pessoas tenham um terço na mão e não larguem, né? Disso. Eu acho tão bonito. Uma das coisas que eu vejo bonita, as pessoas usam, né? Tem aqui, né? Até como uma pulseira, porque às vezes está na rua, tem algum lugar, tá ali junto. Então, que tenha muitas pulseiras de terço aí, né? Nas mãos de muitos homens e muitas mulheres, né? E muitos jovens também. Vede a Jesus, que são as lágrimas daquela que mais nos amou na terra e mais nos ama no céu. Meu Jesus, ouvi nossos fogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima.
Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e mais os ama no céu. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e mais os ama no céu. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus... mais uma vez. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e mais os ama no céu. De tanta gente bocejar aqui, né? Eu quero entregar também essas próximas lágrimas, né? Para as pessoas que estão na madrugada trabalhando, né? Que nem aqui pra gente, né? No caso, para mim é uma penitência. Imagina as pessoas que... Mas eu tô dentro de casa, né? Eu posso ir dormir um pouquinho mais se eu quiser, eu posso... Agora imagina, né? Essas pessoas que estão na madrugada trabalhando, né? Para sustentar o lar, né? Para se sustentar. Então, que o Senhor, Nossa Senhora, coloque as mãos sobre eles, né? Porque a gente sabe que atrapalhar o sono também é um pouco prejudicial à saúde. Então, que essas pessoas da madrugada consigam ter saúde para se manter de pé, né? E que entregue a vida deles para Deus para ficar mais leve, né? Para conseguirem seguir essa jornada. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e mais os ama no céu. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e mais os ama no céu. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima.
Meu Jesus, ouvi nossos fogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos fogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos fogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos fogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos fogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais nos amou na terra e mais nos ama no céu. Que Nossa Senhora compreenda esse sono, né? Pelo menos com o sono não está deixando de rezar. Sim. Meu Jesus, ouvi nossos fogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos fogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos fogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos fogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos fogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos fogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi nossos fogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. As três finais, né? Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os ama na terra e mais os ama no céu. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e mais os ama no céu. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e mais os ama no céu. Oração final, né? Virgem Santíssima e Mãe das Dores, nós os pedimos que juntei os vossos fogos aos nossos, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos em nome de vossas lágrimas de mãe, ouça as nossas preces e nos conceda as graças que desejamos, a coroa eterna. Assim seja. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Amém. Mais um dia, graças a Deus, a gente vai continuar. Você já está parando, gente, né? Vai parar às 4:30 da manhã, mas se a gente tiver errado, tiver que continuar, a gente vai continuar, né? Até encerrar. Aí depois, aí para frente, né? Deus pertence do que a gente vai estar sendo usado para estar aqui no canal para falar com vocês, né? Aí agora a gente faz sempre o devocional do dia, né? Qual que é a frase lá? Talvez você nunca tenha se dado conta do quanto precisava de Deus, até o momento em que o encontrou. Hoje é 26, tá certo. Tô olhando a data para ver se eu não abri errado. Começa assim, ó, na direção oposta. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Santidade não é apenas um conceito distante ou um ideal inalcançável. É um chamado de Deus. É um chamado que Deus nos faz diariamente. É um convite amoroso para vivermos em forma mais próxima dele, permitindo que o nosso coração seja moldado, nossa mente seja transformada e nossas ações reflitam seu caráter. Talvez você pense, mas como viver em santidade quando o mundo ao meu redor parece caminhar na direção oposta? A resposta está em depender de Deus. Santidade começa com entrega. Não é sobre nunca errar, mas sobre decidir todos os dias que o pecado não terá mais espaço em sua vida. A cruz de Cristo nos chama a viver uma vida nova, deixando para trás aquilo que nos aprisiona. Viver em santidade é também aprender a perdoar. Sei que isso pode parecer difícil, especialmente quando a dor é grande, mas o Espírito Santo nos capacita a perdoar. Perdoar não é apenas um ato de bondade para com os outros, é um presente que damos a nós mesmos. O perdão liberta nossa alma e nos permite caminhar mais leve,
na direção do propósito que Deus tem para nós. Assim como o navio precisa flutuar sobre a água sem permitir que ela o afunde, devemos estar no mundo, mas não ser dominados por ele. É o Espírito Santo quem nos ajuda a andar na contramão do que nos distancia de Deus, produzindo em nós frutos de uma vida transformada. Hoje, Deus está chamando você a viver essa realidade. Não importa o que ficou para trás. O que importa é como você escolhe viver daqui para frente. Você é um escolhido, amado e separado para um propósito maior. Responda ao chamado de Deus. Viva em santidade e permita que Ele realize em você a obra que somente o Espírito Santo pode fazer. Hoje, mais ou menos, falou da santidade, né? Que o Papa João Paulo II também falava. O santo não é aquele que não erra, é aquele que busca viver longe do pecado todo dia, né? Se errou, você recomeça. Se errou, você recomeça. O santo não é o que não erra. Então, é aquele que busca a santidade todo dia, né? Se perdoar e perdoar os outros também, né? Para continuar a vida. Então, a passagem de hoje se permita se perdoar, né? Seguir o teu caminho, porque é como ele fala, o perdão é libertador. É só você... a gente brinca assim, vamos fazer um teste, né? Começa. Eu não acredito num terço, eu nunca rezei. Então começa, reza. E não para mais, aí você vai ver, né, acontecer. E a mesma coisa, né, o perdão. Experimenta se perdoar, porque às vezes a gente se culpa por tanta coisa, né? Faz tanta coisa que a gente não consegue se perdoar. E quando você se perdoa, o que acontece? A sua libertação, a sua cura vem e da pessoa também, né? E a gente Aí começa a ter, a pessoa anda, você anda, as coisas começam a acontecer, aí você vai entender. que a gente não muda as pessoas que às vezes você tem algum ressentimento. Você não muda a pessoa, mas às vezes você muda a maneira de ver aquela pessoa, né? Começa a mudar a maneira, mas ela é chata, mas por que ela é chata, né? Então, mudar a pessoa é difícil, mas mudar a maneira que a gente enxerga aquela pessoa é mais dentro da gente. Então, por isso que eu tenho que mudar a minha maneira de ver o mundo, né? E começar nas pequenas coisas, aí das pequenas você chega nas grandes. Você vê que toda palavra sempre volta no perdão, né? Porque não tem como. Se você não se perdoar também, não tem como a sua vida andar. Aí, às vezes, você mesmo, né, para e fala, poxa, mas eu rezo tanto, né? Eu tô aqui falando com Deus, será que Ele não está me escutando? Ele não está me dando as coisas que eu desejo, né? Não está acontecendo as coisas que eu sonho, por quê, né? É simples, porque você não está se perdoando, né? A partir da hora que você entrega para sua santidade, que nem Deus fala, Ele não está buscando você 100% perfeito, né? Perfeito foi Ele, né? Ele está buscando, né, o que errou, o pecador, o que cometeu algo, para estar com Ele ali todo dia se redimindo, abrindo mão daquilo para poder estar com Ele, né? Por isso que às vezes tem muito julgamento de pessoas também por alguém que estava no mundão e de repente hoje está vivendo para Deus, né? A gente vê muito isso. Você encontra às vezes pessoas até que você conhece, estava no mundo, estava errado, né? Assim, vivendo um mundo perdido, mas porque a pessoa estava perdida por si, né? Dentro, não estava conseguindo se perdoar a si mesma, encontrar o teu valor. Aí ela se encontra. E quando você vê ela está mudada, ela está, né? Daí outras pessoas com aquela mania, né? Do julgamento que a gente tem, né? Que a gente fala, aponta um dedo para a pessoa, né? Mas tem o resto aqui para você. A gente não olha para a gente mesmo. Aí você olha, a pessoa tá ali. Por que ela tá diferente? Porque ela tá se perdoando, né? Ela realmente entregou, dependente do que ela fazer, ela entregou a vida dela, né? Para a santidade do dia a dia, para estar mais perto de Deus.
E é isso, não tem problema você estar errando, mas o importante é você olhar que você precisa de Deus o tempo todo, né? Para você seguir o caminho dele, e sem perdão, porque Deus está ali, ele perdoou todos nós, né? Ele morreu na cruz por nós, Nossa Senhora já derramou as lágrimas dela pela gente, né? Mas cadê o seu perdão? Então, sem você se perdoar, sem você buscar a santidade todo dia, você não vai alcançar aquilo que você quer, né? Então, o convite hoje é isso, né? Do devocional. Tá certo? Que a gente falou? Tá, acho que tá, né? Dentro do que às vezes a gente E começa a falar. falando um pedacinho do mar também. Você tá no mundo, é o mar, mas você não precisa entrar dentro, né? Fica ali na superfície, orando ali. Em volta de você tem muita coisa ruim, mas você não precisa entrar dentro dessas redes sociais, de conversa, de fofoca, essas coisas. É que Seja você um barquinho na superfície e continue indo, né? e não tenha medo, né, de se entregar, porque é isso. A partir da hora que a gente se entrega para a santidade, é isso. A vida da gente transforma de um jeito que você se torna o sal e a luz, né? Como ele quer de cada um aqui da gente na Terra. O que que eu tenho, que se ouve muito falar? Qual é o propósito? Ai, qual que é o meu propósito? O seu propósito é você continuar vivendo aqui nesse mundo que você está, continuar fazendo o que você está fazendo e Deus te guiando. É você se perdoar, abrir o espaço para Ele, dar o passo que Ele dá o chão, Ele te dá o caminho e você vai sendo o sal e a luz da vida. Não só sua, das pessoas que estão do teu lado, né, das pessoas que você ama, assim como para muitas pessoas também, né? Então é isso, é direção, é santidade, né? Buscar viver todo dia na santidade. Uhum. E os santos da nossa Igreja Católica são pessoas que chegaram mais próximo a Deus com o estilo de vida delas, né? Vou falar a propósito, essa palavra. O que é um santo? Aquele que esteja mais perto de Deus, mesmo na dor, mesmo nas provações, aquela pessoa, né? Santo Inácio de Loyola, Padre Pio, Santa Catarina, Santa Clara, são pessoas que chegaram de tanta pureza que eles chegaram próximo de Deus. Então, buscar ser santo é buscar estar próximo de Deus. E eles sabiam que eles não eram perfeitos, né? Mas estavam sempre buscando, lutando. Eles lutavam todo dia para ter a santidade, ter como fala, aproximação de Deus, né? Essa intimidade com Deus. Então E é quanto isso. mais próximo, é uma regra, né? Mais próximo de Deus, mais longe do inimigo. Então, Sim. buscar sempre ir pro lado bom. E quanto mais você está indo pro lado bom, mais longe você está das coisas ruins, né? E você vai pegando as coisas ruins, né? Já fui na casa de tal pessoa, lá ela só fala mal dos outros. Então, afastei um pouquinho de Deus. Eu vou conversar com alguém que fale bem de Deus, fale de família, fale de casamento, fale né, De de crescimento, né? Crescimento crescimento. pessoal, financeiro, qualquer tipo de crescimento. O importante é você não ficar parado e não evoluir, né? A gente fala, a gente tem que buscar na vida da gente aquilo que Deus quer, mas Deus vai fazer a partir da hora que você se abre, né? E eu falo para vocês, a gente viver com Deus é algo assim, é muito poderoso. Chega uma hora que você vai conseguindo, como que fala, vai criando um amadurecimento de uma forma que você vai conseguindo se direcionar de um jeito que até pessoas, né, se afastam de você ou essas coisas acontecem, que nem eu falo, por exemplo, se for para nós dois como casal sentar numa mesa que não está ali para edificar, a gente não fica na mesa, né? A gente não está, ou se a gente está indo para levar coisa boa, a gente vai. Se for para levar, se eu tenho algum tipo de problema, a gente fica com a gente, né? E não sentamos na mesa que tenha pessoas que faz fofoca, né? Que isso não é de Deus, que A gente evita. evita, No não que a gente não mundo, senta. nesse mar de coisas, sempre tem, né?
E quem não gosta de uma fofoquinha, né? Mas a gente, como está edificando, a gente já começa a perceber que não é ambiente, né? Sim, Não é ambiente para... E como o São Paulo apóstolo dizia, só Deus me basta, né? Se for... Ela está se incomodando, eu tô ele tá puxando. puxando o fio do celular e eu tô puxando ele aqui. A gente vê, eu como casal, eu esposo e ela esposa, e tem a nossa filha que ainda mora com a gente, tipo assim, vai ser importante a gente participar daquela festa ou daquele... Eu converso com a minha esposa, eu acho que não é legal, não. Aí a gente não vai. Eu prefiro ir tomar um café na padaria eu com a minha esposa e minha filha do que, né? Não que a gente está evitando essas pessoas, mas já não cabe mais no nosso, como se diz, né? Na entrega que a gente está tendo. Não Eu acho que é na entrega. Eu acho que assim, quem conhece, eu vou falar por mim, acho que quando a gente entrega a nossa vida literalmente para Deus, eu falo assim, ó, se eu tiver que estar em algum lugar também, porque a gente precisa estar em lugares que as pessoas não estão se enchendo da graça, né? Para a gente levar a graça também. Uhum. Então eu peço para Deus me guiar, falo, Senhor, se eu tiver que estar ali, que eu esteja em um lugar que se for para não me fazer bem, que eu consiga deixar o que não me pertence, né? Que eu não traga para casa, mas que ali eu deixe também a graça. Então, de que forma, né? O Senhor pode usar em mim. Então, quando você começa se perdoar, isso tudo envolve perdão, porque eu estou me perdoando, eu estou me aceitando, eu estou reconhecendo o meu valor. Então, a partir da hora que você começa a reconhecer o teu valor, vai ficando tudo mais poderoso na tua vida. Você está permitindo Deus, né? Então é que você chega nos lugares e a pessoa fala, nossa, você está mais bonita, nossa, como está tudo mais claro, né? Como que está tudo... Tá, e fica tudo mais leve, né, pra gente que tá seguindo o caminho de Deus. Por quê? Porque a gente tá se perdoando. Porque às vezes a gente vai fazendo coisas na vida que a gente vai se culpando demais. E esse se culpar, a gente vai se fechando para Deus, se distanciando de Deus. Você não precisa se culpar, né? É só se perdoar, é todo dia. Isso é uma luta diária, né? Tem as lutas espirituais, tem as lutas, né, do dia a dia, da vida da gente. É isso, eu acho que o exemplo que a gente tem hoje é o que a gente está vivendo. A gente está falando daquilo que a gente está vivendo, né? Como esposo, como esposa, no casamento, na vida. A gente erra o tempo todo, mas se a gente errar, que nem, eu errei como mãe e eu não vou me perdoar. Eu errei como esposa, eu não vou me perdoar. Eu errei como pessoa, eu não vou me perdoar. Aí a gente, isso, não vou, não vou, não vou, não vou, a gente se distancia de Deus, né? E a gente não consegue viver na santidade. Então, o convite de hoje é isso. E se permita, porque vai chegar uma hora que você começa a ficar seletivo, era a palavra que eu queria falar. Você começa a ficar seletivo e é muito legal porque Deus vai colocando você no caminho das pessoas que você tem que estar. As que não tem, ele afasta também. Não é que a gente quer se afastar, ele afasta E se um também. dia você for num ambiente desse, a gente fala, né, que Deus use da gente, não que você vai lá pregar, que fica até chato, né? Mas que a sua presença, a sua luz, o seu sal chegue em algum lugar que aquela pessoa fala, nossa, aquele casal chegou, que legal que aquele casal, né? Que seja natural, Que né? seja natural. Eu acho isso também, essa questão de quando fala de Deus, né? Que seja totalmente Que natural. você não queira impor. A gente Sim. está vivendo uma graça, sim, mas tem pessoas que ainda tá meio abalada e que você não seja o chato de falar de Deus vai agir em você. Nossa Senhora vai agir através de você, E vai tocar, com né? a sua presença, com a sua luz, com a sua beleza, né? Com o seu sorriso, Mulher é né? mais sensível, né? Às vezes a gente chega, nossa, você tá bonita, Uhum. né? A mulher é mais sensível, o homem já é mais, não percebe essas coisas. Mas que a sua presença como casal, principalmente onde vocês chegarem, que seja luz, né? Seja o sal e seja a Seja luz, né? o Leve o sal. sabor, leve. E você orando, comungando, indo à missa, são cada vez estados de graças maiores, né? Você vai ver como casal, como que esse o esposo e a esposa, quando chegar em algum lugar, vai chegar uma luz. Uhum. E quando a luz chega, o que acontece com a escuridão? Acaba, né? Ela Então, se está afastando, se alguém se percebe que está afastando, é porque é escuridão. E você estando em estado de graça, rezando, às vezes jejuando,
indo à missa, comungando, vocês se tornam luz. Então, aonde vocês chegarem, chega a luz, né? E que se sejam isso, né, na vida da pessoa, porque se para você está sendo, você só está recebendo a graça, né? E não significa que a gente não vai ter tribulações, gente. É todo dia. É isso que está falando, é todo dia você É um saber. levantar. É um Você levantar. cai, você levanta. Mas que você, quando estiver próximo de pessoas assim, precisando dessa luz, que você mostre com a tua naturalidade, né? Porque falar de Deus a gente não precisa, é tudo natural, né? A gente precisa forçar. Aí faça a pessoa ser luz também, né? Então, é isso. Para a gente ser luz, para a gente ser o sal, para a gente viver na graça, para a gente entender como passar pelas tribulações. Tudo isso a gente tem que entregar a nossa vida de verdade para Deus, né? Se a gente entrega, a gente sente tudo isso. Então, que todo esse sentimento que a gente está tendo como casal chegue, se for pela internet, se for alguém que encaminhou, se for alguém que está vendo aqui agora, ou quem vai ver ainda, que chegue esse vídeo para vocês, né? Para que vocês sejam luz, se perdoem todo dia, busquem santidade todo dia, né? Para vocês sentirem esse poder de Deus sobre vocês. Vocês não têm noção da paz que é, né? E essas tribulações não venha falar, eu não quero ter. Nossa, olha o que Jesus passou por nós, né? Então, é até pouco do que a gente passa perto do que Ele entregou, né? Pra gente. Então, que a gente consiga isso, através do perdão e da santidade. Isso. Até amanhã. Até amanhã, gente. Até amanhã, às 4h30, de novo. E a gente vai procurar saber mesmo se erramos a data aí, mas a gente vai estar aqui continuando. Obrigado para quem ficou, né, nos escutando. E que essa palavra chega para quem tem que chegar hoje, né? Que não está, talvez, se perdoando por algo que fez e não consegue viver o dia da santidade, né? E é dia a dia, né? Só isso que a gente pede, entrega hoje para Deus. Obrigada a todos. Tenham um ótimo dia, né? Tenha um ótimo dia. E até amanhã. Até amanhã.